Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui com mais uma videoaula, tá bom? Na videoaula de hoje a gente vai ver um conteúdo novinho, certo? Gostaria de lembrar vocês que vocês continuem fazendo as atividades, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar lá no mural da Iônica, certo? Sempre tentar entrar em contato com a gente, com a coordenação. Continuem fazendo as atividades direitinho e vai dar tudo certo, tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades e estejam bem nesse período de quarentena, tá ok? Eu vou colocar para apresentar a tela e aí a gente vai visualizar o livro de vocês e vamos conversar um pouquinho sobre o penúltimo capítulo desse módulo, tá bom? Sexto ano. Ok, vamos lá. Pronto. Vocês vão ver agora aí a minha tela. Ok? E aí, pessoal, é o seguinte, né? A gente vai começar com esse capítulo aqui, que é o capítulo de... É o capítulo 6 do livro de vocês, certo? Que é Indígenas no Brasil, tá bom? E aí, nesse capítulo, a gente vai entender um pouquinho de como se deu o povoamento, né, do Brasil por essas populações indígenas e como é que o nosso país ele vai se manter e continuar com essa herança indígena, certo? Apesar de que a gente vai ter depois um grande genocídio indígena, né? Quando os europeus vão chegar, os indígenas vão contrair doenças, vão sofrer um processo de extermínio grande. E aí a gente vai ter toda essa dificuldade para poder também estudar a história indígena. Mas é muito importante, quando vocês estão vendo esse conteúdo, que se entenda que esse é o povo que fez o povoamento da América, né? E que foram os indígenas que fizeram o povoamento do Brasil, que eles estavam no lugar de origem deles, tá bom? Os seres humanos, eles vão chegar no continente americano há milhares de anos, isso vocês já sabem, tá exibindo aí na tela para vocês, e a gente já tinha visto isso nos capítulos atrás, né? Aquele sobre a origem da humanidade, a gente viu um pouquinho da chegada do ser humano na América e as principais teorias, tá bom? No Brasil já foram encontrados vestígios dos primeiros habitantes em diversas e diferentes regiões do país, tá bom? Marquem aí para vocês não esquecerem. Esses vestígios, vamos lá, vou até colocar aqui para marcar, para a gente conseguir aqui, ó. Vamos lá. Esses vestígios indicam que os indígenas que haviam tinham diversos modos de organização social, tá? E culturas muito diferentes, ok? Vou até colocar uma corzinha mais viva. Vou aumentar aqui isso aqui. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Pronto, certo? Uma organização social e culturas muito diferentes, tá bom? Vamos entender agora um pouquinho dos paleolíndios, tá bom? Vamos lá. Por volta de 12 mil anos atrás, o Brasil era habitado por povos chamados de paleolíndios, tá bom? Eles eram caçadores, pescadores, coletores de raízes e frutos. Olha só, aqui a gente já tem as principais características desses povos antigos, tá? Desses povos indígenas, que eles tinham ali as suas práticas de caçar, de pescar, né? De coletar frutos, de coletar raízes, e dali tirar o seu sustento e sua forma de vida, tá bom? Olha só, esses vestígios arqueológicos dos povos paleolíndios estão ferramentas, utensílios, objetos cerimoniais e, obviamente, os fósseis. Na região do município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, foram encontrados milhares de fósseis de seres humanos e de animais da megafauna. Vocês que agora estão no sexto ano, né? Ó, vocês estão vendo aqui um pouquinho desse crânio, né, do Paleolíndio, que é datado aproximadamente 12 mil anos atrás. Mas, assim, existiram vários animais da megafauna, que eram animais de porte muito grande,
como, por exemplo, aquela tartaruga que a gente já tinha conversado, que o casco dela foi achado recentemente no crato, que é do tamanho de um fusca. Tem também o bicho preguiça gigante, né? Que ele chegava a ter 4, 5 metros de altura, que ano passado, eu e os meninos, a gente conseguiu levar os meninos para o Museu da Indústria. E a exposição da carnaúba. A carnaúba, ela é uma planta muito grande. E a preguiça da megafauna, né, esse bicho preguiça gigante, ele conseguia comer as folhas da carnaúba, de tão grande que ele era, tá bom? Então, assim, esses animais, esses vestígios, eles servem para a gente entender um pouquinho, pessoal, qual é a nossa história, né? Qual é a história do nosso povo, do nosso país, o que existia antes, né? Antes desse período de modernidade, né? De tecnologia, etc. E a tecnologia também a gente ajuda muito, né? Já falei para vocês sobre várias técnicas arqueológicas para ajudar a descobrir qual a datação desses fósseis, quantos anos eles têm, que são qual é a espécie, se é macho, se é fêmea, enfim. Então isso ajuda muito. Olha só o que é a megafauna brasileira. Megafauna é o nome de um conjunto de animais de grande porte, como eu já tinha falado até da preguiça, né? Já extintos, que conviveram com os seres humanos na pré-história. São exemplos de animais na megafauna: o mamute, tá bom? O leão das cavernas e o rinoceronte gigante. A gente tem também, né? Próprio exemplo desses daqui é o Era do Gelo, os filmezinhos da Era do Gelo, né? A sequência da Era do Gelo, que mostram os mamutes em um período já de próxima extinção, né? Os mamutes, eles eram animais grandes, muito fortes, e a pele deles era muito utilizada, e eles sofreram uma caça muito grande, tá bom? Olha só, no Brasil foram encontrados fósseis de animais da megafauna que conviveram com os paleonídeos entre 12 e 4 mil anos atrás, tá? Como o macedonte, a anta gigante, o tatu gigante, o tamanduá gigante, o tigre dente de sabre, a preguiça gigante que eu falei para vocês, tá? O mamífero quadrúpede de 2,5 metros que pesava 800 quilogramas, tá bom? Esse daqui, ó, é a anta gigante, olha só. Tá bom? Encontrado no Brasil, ok? Todo mundo entendeu? Pessoal, não se importem com o que eu tô marcando aqui. Quer dizer, é para vocês marcarem no livro de vocês, obviamente, esses daqui que eu tô fazendo. Mas, por favor, marquem mais bonitinho, porque eu sou péssima com esse negócio aqui. Vamos continuar. Os povos sambaquis. É muito importante a gente entender quem são os sambaquis e qual a importância desse povo, tá? Entre os primeiros habitantes estão os povos sambaquis, tá? Eles viviam principalmente na região do litoral, tá bom? E a palavra sambaqui, vou até marcar aqui região do litoral, tá bom? E a palavra sambaqui vai significar amontoado de conchas. Por quê? Os sambaquis, eles são montes que podem ser formados por diferentes objetos, como fragmentos de cerâmica, de pedra, de ossos, ferramentas, armas e restos de fogueiras de alimentos, como peixes, ostras e mariscos. Os mais antigos sambaquis datam de cerca de 10 mil anos atrás, tá bom? Olha só, os tamanhos dos sambaquis variam desde pequenos montes de 10 metros de comprimento e 2 metros de altura até verdadeiras montanhas de 500 metros de extensão e mais de 60 metros de altura. Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes nos territórios para que pudessem ser vistos bem de longe. As populações que construíam são construídas hoje como sociedades dos sambaquis. Alguns desses grandes sambaquis ainda existem, mas somente aqueles que não foram destruídos pelas mudanças causadas pela elevação do nível do mar, tá bom? Então, esses povos sambaquis eram esses povos que viviam próximos do litoral, que faziam essas montanhas de conchas, de restos, de cerâmicas, e essas montanhas serviam justamente para fazer essa marcação de território, né? Para que outras pessoas, outros povos vissem de longe aquilo, ok? Olha aí, ó. Os povos sambaquis, eles produziam objetos conhecidos como zoolitos, que são pedras talhadas em formas de animais. Ao lado tem um zoolito feito por volta de 8 mil anos atrás, encontrado em Sambaqui, do estado de Santa Catarina. Certo?
Além dos sambaquis litorâneos, e isso aqui a gente vai marcar, existem os sambaquis flutuviais, que são os vestígios encontrados em regiões do interior do Brasil, como no Vale do Ribeira, em São Paulo, e nas proximidades do rio Xingu, Guaporé, na bacia do rio Amazonas. E aí, pessoal, o que ele está falando de bacias fluviais próximas a rios, tá bom? Que não, os sambaquis não existiam só próximos aos mares, no litoral. Eles existiam também próximos aos rios, certo? Atividade para vocês fazerem. Vamos entender um pouquinho dos povos tupi e dos macro-G. Para estudar os indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus, os pesquisadores vão analisar o idioma desses povos. E, com base na comparação e as semelhanças em diferentes línguas indígenas, os estudiosos classificaram em 2 troncos linguísticos, o tupi e o macro-G, certo? A gente conhece esse termo aqui, ó, tupi. A gente talvez não conheça, vocês talvez não conheçam muito esse macro-G, mas o tupi a gente já conhece como tronco linguístico comum das línguas faladas pelos indígenas, não é isso? Ó, faziam parte do tronco tupi a língua dos indígenas Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambá, entre outros. Por volta de 2.000 anos atrás, seguindo o curso dos grandes rios, alguns desses povos migraram da Amazônia para outras regiões do Brasil, ocupando principalmente o litoral. Então, assim, a gente vai ter vários povos praticando esse processo de migração dentro do Brasil, tá? Ó, saindo dessa região do Amazonas que vocês estão vendo aqui, tá? Ó, indo por essa região aqui, ó, e subindo, tá bom? E subindo, ó, dando a volta em tudo. Então, assim, estando principalmente aonde? No litoral, tá bom? Próximo ao mar, certo? E os macro-G? Os povos do tronco linguístico macro-G viviam nas regiões de litoral do Brasil quando os tupis passaram a ocupá-los. Eles entraram em conflito também com os tupi e muitos acabaram migrando para o interior, ocupando também regiões do sul do Brasil, tá? E do Planalto Central. Entre os macro-G estavam os caigangue, os Xocleng, os Chavante, os Bororó e os Caipó. Os indígenas macro-Gs viviam em aldeias construídas perto de rios, praticavam a agricultura e dependiam da caça, da pesca e da coleta para sobreviver. Mas marque aí que eles praticavam a agricultura também. Porque quando a gente vê as sociedades indígenas, a gente sempre vai pensar que essas sociedades elas viviam da caça, da coleta, da pesca, tudo bem. Mas essas sociedades, com o tempo, elas começaram a ter um tipo de agricultura. Obviamente, não era uma agricultura que ia ofender a natureza, ou seja, eles não destruíam grande parte da natureza para colocar lá as suas plantações, não. Era uma chamada, vamos dizer assim, horticultura, né? Uma espécie de plantação que ela não agredia a natureza que estava em volta, ok? Os povos da região amazônica, vamos ver aqui. Os vestígios arqueológicos vão indicar que na região amazônica já era habitado por povos indígenas há milhares de anos, antes da chegada dos europeus, tá? Alguns pesquisadores vão estimar que havia cerca de 5 milhões de pessoas organizadas em sociedades complexas. Entre elas vão estar os Marajoara e os Tapajós, tá bom? Os Marajoara são da ilha de Marajó, que a gente conhece, na foz do rio Amazonas, tá bom? Eles conheciam técnico de manejo das águas e construíam sua aldeia na beira dos rios, deslocando-as nas épocas de cheia para grandes aterros chamados de tesos. Os tesos tinham tamanhos variados e, além de serem usados para habitação, poderiam servir como cemitérios ou centros cerimoniais. Entre os vestígios do Marajoara estavam principalmente os artefatos de cerâmica, como os funerais, tigelas, vasos, enfeites corporais e estatuetas, tá? Se vocês olharem na internet, vão ter vários desses artefatos Marajoara que foram achados.
né? Então tem as urnas funerárias, tem os utensílios domésticos mais simples, mas eles dominavam muito essa prática da cerâmica, tá bom? Ó, tá aqui a imagem, olha só. Eles faziam esses montes de terra aqui para poder evitar quando o rio tivesse uma cheia, não invadisse as casas e eles perdessem tudo, tá? E vamos ver os tapajós. Já os tapajós viviam na região da foz do rio Tapajós, no município de Santarém, no Pará, tá bom? Por volta de 1000 anos atrás. Eles praticavam agricultura, cultivando produtos como mandioca e milho, além de realizarem trocas comerciais com outros povos da região. Fazia parte da cultura tapajônica a produção de objetos de cerâmica, os quais demonstram a riqueza cultural desse povo. Que eu já tinha falado também nos marajoaras, vocês vão ver aqui nos tapajós, tá? A formação dos objetos de cerâmicas, tá bom? E também dos objetos funerários, entre outros. Olha só. A originalidade das cerâmicas de Marajó e Santarém surpreendeu até quem conhecia a cerâmica de grandes civilizações do passado, como a egípcia e a grega. Alguns arqueólogos acreditam que ali no meio da floresta amazônica a cerâmica tenha sido inventada ao mesmo tempo que em outras partes da Terra, sendo das mais antigas do mundo. Pessoal, ó, é muito importante que vocês entendam que, apesar de a gente não conhecer muito, a gente não estudar tanto quanto a gente deveria, a cultura das sociedades indígenas, elas são sociedades extremamente ricas, sociedades extremamente importantes, tá bom? E essas sociedades são as que vão originar, né, e vão deixar para a gente muitos costumes que a gente tem até hoje, ok? Eu espero, assim, que vocês tenham conseguido entender, tá bom? Esse é um conteúdo bem tranquilo, vou colocar até aqui. Beijos para vocês. E eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho o conteúdo, tá? A gente vai conversando, vamos tentar na outra aula fazer a correção. Então, faça as atividades, tá bom? Vou deixar aqui nessa parte de baixo do anúncio do YouTube, vou deixar aí embaixo quais são as páginas da atividade, tudo bem direitinho, né? E que vocês façam e consigam fazer uma leitura, fazer um resumo, tá bom? Pesquisar mais sobre o sambaqui, sobre os tapajós, sobre os marajoaras, tá? Pesquisem mais sobre a nossa cultura. Muitos de nós conseguem perceber traços culturais indígenas no nosso dia a dia, como a tapioca, como o peixe que a gente come, né? As práticas que a gente tem de cura com chás, né? Com algum tipo de planta que a nossa mãe usa, de passar a babosa no cabelo, né? Enfim. Então, a gente já tem essas práticas, e essas práticas são trazidas desses povos que têm uma cultura extremamente rica. E só cabe a gente conhecer ela e admirar ela ainda mais, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês consigam entender direitinho, a gente consiga seguir nessas novas mudanças, tá? E que vocês estejam bem. Beijos, se cuidem. Tchau, tchau.